Fala, fala, meus queridos matemíticos! Vamos lá para uma aulinha rápida aqui de como localizar pontos no plano cartesiano? Olha só, então, esse é o nosso plano cartesiano, né? Tem os dois eixos aqui cruzados, eixos que a gente costuma chamar de eixo x e y. Sempre o horizontal sendo eixo x, sempre o vertical sendo eixo y. A nomenclatura também, que você pode ouvir falar por aí, né, ou ler em livros, o eixo x também é chamado de eixo das abscissas e y, o eixo das ordenadas. Tá? E é claro, qualquer ponto para ser localizado no plano, eu preciso de duas informações, duas coordenadas, né? Uma coordenada para x e uma coordenada para y. Assim como, né, como um exemplo fácil de você entender a necessidade de duas informações, é para localizar a casa de alguma pessoa na sua cidade. Por exemplo, se a pessoa falar só o nome da rua em que fica a casa dela, você não consegue localizar a casa, a não ser que você fique indo de casa em casa perguntando, né? Então, por exemplo, se a pessoa me falar, essa é a minha rua, eu não tenho certeza onde a casa dela vai estar. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, não sei. E se eu falar também apenas o número da casa, eu também não vou ter certeza onde fica a casa dessa pessoa, porque pode ser em qualquer rua da cidade. Agora, se eu passar essas duas informações, né, o nome da rua e o número da casa, com certeza essas duas informações bastam para localizar a casa da pessoa. Assim como duas informações são suficientes para eu encontrar qualquer ponto aqui no nosso plano, certo? Mas vamos lá, vamos entender como que a gente faz essa localização então. Primeiro, né, a origem, aqui o ponto de encontro dos dois eixos, né, a gente chama de origem, vou chamar de ponto O, né, ele tem coordenadas 0, 0. 0 para x, 0 para y. Os eixos eles funcionam como retas numéricas, né? O eixo x, assim como essa flechinha indica, ele está crescendo para o lado direito. Observação, essa flechinha não indica que o eixo é infinito para essa direção, tá? Ele está indicando que ele cresce para essa direção. Ser infinito para todas as direções já é uma característica intrínseca aqui, você não precisa mostrar isso. Essa flechinha serve então apenas para indicar que o eixo x cresce para a direita e o eixo y cresce para cima. Então, os valores aqui, né, vamos colocar do ponto que eles se cruzam: 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, no sentido contrário, né? Antes do 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim vai. O eixo y, por sua vez, para cima ele aumenta e para baixo ele diminui. Ou seja, né, se eu quero localizar as coordenadas de um ponto qualquer, por exemplo, este ponto aqui. A gente costuma dar nomes a pontos, né, ou vértices também em polígonos, como letras maiúsculas do nosso próprio alfabeto. Tá? Então, se eu chamar isso aqui de ponto A, por exemplo, esse é o ponto que se encontra aqui. Ó. Vou fazer um exemplo aqui de forma bastante didática e depois a gente simplifica para mais alguns exemplos. É como se eu estivesse nessa rua, né? Na rua de número 4 e aqui na casa de número 2. Ou seja, esse ponto A ele tem coordenadas 4 para x e 2 para y. E a gente representa isso na forma de par ordenado dessa maneira. Então, 4, 2. Certo? Então, sempre, 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 primeira coordenada x, depois a coordenada y. Então, um ponto ele tem esta cara. O ponto e vírgula pode ser substituído por um ponto, por uma vírgula, perdão. Você pode colocar
uma vírgula aqui sem problema, só tem um detalhezinho, né? Quando eu estiver trabalhando com coordenadas aqui decimais, se eu escrevesse um ponto neste formato, vamos pegar um exemplo razoável aqui. Esse ponto que eu acabei de escrever, eu não tenho certeza se eu estou referindo a 1 para x e 5,4 para y, ou se eu estou me referindo a 1,5 para x e 4 para y. Você está percebendo que não tem como eu distinguir apenas pelas vírgulas? Ou pior ainda, né? Eu não sei se eu estou me referindo aqui a um ponto no espaço, né? Que eu precisaria de 3 coordenadas. Então começa a gerar algumas confusões, ou seja, dê preferência para separar as coordenadas com ponto e vírgula e se evita qualquer problema lá para frente. Bom, vamos pegar alguns exemplos aqui. Então, um plano cartesiano aqui um pouco mais completo, né? Desenhado com alguns valores a mais, e a gente vai localizar esses pontos aqui. Eu escolhi alguns exemplos aqui que pode evitar algumas confusões, né, e já deixar alguns alertas ao longo do caminho. Então, eu vou localizar os pontos. Ponto A, de coordenadas 2 para x e 3 para y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá primeiro no eixo x, encontrar a coordenada 2, ou seja, a abscissa 2, que está aqui. E a partir dele, eu posso subir até chegar no 3 para y. Então, ó, chegou ali. Isso basta para eu localizar meu ponto. Então, ó, como que eu vou localizar o ponto? Ponto é um ponto mesmo, você vai lá e marca um pontinho, tá? Alguns erros a serem evitados, né? O ponto A, tem gente que vai lá e simplesmente coloca o A aqui, não faça isso, tá? Tem gente que vai colocar o ponto, às vezes nem coloca nada, né? Deixa só as retas aqui. Marque um ponto, tá? Marque um pontinho ali. E quando fala marcar pontinho, lembre-se, isso não é um ponto, né? Isso aqui já está se aproximando de um buraco negro. Não faça isso, coloca um pontinho, o suficiente para você identificar que ele está lá. E detalhe, essas linhas de suporte aqui para você encontrar seu ponto, você pode fazer de forma bem sutil, não precisa fazer com muita força, porque isso aqui é realmente só um auxílio para você localizar seu ponto. O que importa mesmo é o seu pontinho. Esse é o ponto com aquelas coordenadas. Esse é o ponto A. Eu vou até declarar aqui, ó, tá? Esse nome do ponto você pode colocá-lo em qualquer lugar ao redor do ponto, tá? Escolha uma região aí que não vai atrapalhar o resto do teu gráfico e pode deixar lá, aqui, aqui, aqui. Você não vai colocar aqui, pelo amor de Deus, né? Você não faz ideia que o ponto A é aquele lá. Então, coloca ali por perto da região do ponto. De preferência não em cima dele, né, para você não se perder. Eu vou largar aqui mesmo e ótimo, olha que legal, aqui a gente tem nosso ponto A. Vamos localizar agora o ponto B. Observe bem o ponto B, ó, as coordenadas são parecidas, né? Antes era 2 e 3, agora 3 e 2. É o mesmo ponto, professor? Não, não é. Tá? Agora o 3 é para o x, então vou lá no eixo x agora. Então, no eixo x valendo 3 e eu vou subir até o y valendo 2. Fazendo aqui a localização, este seria então meu ponto B. Novamente, né, ao redor do ponto aqui eu posso colocar o nome dele em qualquer lugar. Então esse é o ponto B. Observe que eles estão em posições distintas, posições diferentes dentro do plano. Então, embora os números aqui sejam os mesmos, não é à toa que isso aqui chama par ordenado, tá? A ordem é importante, você mudou a ordem dos números, você mudou a localização do ponto no plano cartesiano. Ponto C, ó, a coordenada x negativa, então primeiro o eixo x, menos 4, e o y 2, então lá para cima novamente, menos 4 para x, 2 para y, aqui se encontra o meu ponto C, bem tranquilo. Bom, a partir desse momento, eu acho que você já entendeu como que funciona, então eu deixo a sugestão aí de você pausar esse vídeo por um instante e tentar localizar esses próximos 4 pontos aqui. E agora, na sequência, a gente verifica se você os localizou corretamente ou não. Tá? Então,
tente aí por conta própria e já volte o vídeo para a gente verificar se você encontrou eles de forma adequada ou não. Então vamos corrigir agora. Ponto D, 5 para x, então 5 para x está lá do outro lado e menos 1 para y. Desce até a parte negativa do eixo y aqui, menos 1. E eu posso marcar aqui o meu ponto D. Depois o ponto E, menos 3 e menos 2, menos 3 para x, menos 2 para y. Né? Localizando aqui o nosso ponto. Esse é o ponto E. Os dois últimos, tomar muito cuidado, né? Quando a gente tem uma das coordenadas valendo zero, bastante gente se confunde. Então, ó, presta atenção. Menos 6 para x é aqui. E o eixo y valendo zero, ou seja, eu não preciso nem subir e nem descer. Né? É como se essa primeira reta vertical aqui, ó, eu não saísse do lugar, né? Ficasse exatamente aqui, né, no ponto 6, menos 6. E o y estaria linkado lá com o zero, ou seja, o pessoal olha essa reta aqui, ele acaba se confundindo, né? Mas o ponto ele está aqui exatamente em cima do eixo x, tá? Essa coordenada menos 6 do eixo x, esse aqui é o ponto F, tá? Cuidado, e você não vai colocar o seu ponto aqui, esse aqui, não se esqueça, tem coordenadas 0, 0, a origem. E por último, né, o ponto G aqui, 0 para x e 1 para y. Então, ó, 0 para x, tem que subir uma unidade para chegar no y. Então, o pontinho está aqui, ponto G. Olha que simples. Uma dica é a seguinte: quando uma das coordenadas vale 0, o ponto está exatamente em cima do eixo que representa a outra coordenada. Então, por exemplo, aqui no ponto F, a coordenada y vale 0. Portanto, o ponto vai estar exatamente em cima do menos 6 lá no eixo x. Tá? No y ao contrário, ó, a coordenada x vale 0, então o ponto vai estar exatamente em cima do eixo y na coordenada 1. Cuidado, tá? Porque esse ponto ele fica realmente exatamente no eixo. Ele não fica um pouco para cima nem um pouco para baixo. Ele fica no eixo. Beleza? Olha que simples que é localizar pontos no nosso plano cartesiano. Agora fica aí a sugestão, né, de você tentar localizar mais alguns pontos, invente algumas coordenadas ou indique alguns pontos no plano e tente mostrar as coordenadas dele. Vamos fazer isso antes de encerrar aqui o vídeo. Vou encontrar aqui rapidão, marcar quaisquer 3 pontos, vai, vou marcar em verde aqui, ó. Eu quero este ponto aqui. Eu vou marcar este ponto aqui. Vamos pegar aqui embaixo, qualquer, pode ser esse ponto aqui mesmo, tá? Vamos chamá-los de pontos x, y e z. X, y e z. Quais são as coordenadas deles? Então, vamos colocar do x primeiro. O x, ó, ele tem coordenada x valendo 4, y valendo 5. Lembrando que essa ordem é importante, portanto, 4 para x, 5 para y. Olha que simples. O y, cadê o y? Olha só, primeiro reflita lá para o eixo x. Então, menos 5 para x, 3 para y. Escrevendo as coordenadas aqui do ponto y, y vai ser menos 5 e 3. E o z, por sua vez, primeiro para o eixo x, toma cuidado, tá? Oh, mas o y está mais perto. Opa, não importa que está mais perto. Primeiro reflita lá para o eixo x, então 2, e para o eixo y menos 4. Tá, então, 2
e menos 4. Ô, professor, sempre tem que cair exatamente em cima dessas coordenadas? Não, não. Isso daqui são retas reais, né? Então, você pode pegar pontos que estejam localizados aí fora ou exatamente aqui no meio. Por exemplo, eu poderia pegar um ponto nessa região, né, que teria coordenadas aqui, ó, x valendo menos 2 e y valendo menos 3,5, né? Também não é obrigatório que caia exatamente no meio de duas coordenadas. Você poderia pegar um ponto qualquer, totalmente aleatório aqui, ó, que nem este ponto aqui. Quais serão as coordenadas? É claro que numa situação dessa eu teria que pegar um valor aproximado, a não ser que eu estivesse num programa estilo GeoGebra aí, que eu possa dar zoom e ver com precisão, né, esses valores. Agora, se eu estou desenhando no meu caderno, fazendo um exercício qualquer ou esboço do gráfico, eu teria que fazer uma aproximação. Por exemplo, aqui está um pouco abaixo da metade, né? Então, mais ou menos 0,3, 0,4, né? Aqui para o eixo Y e para o eixo X, né? 7,8, 7,7, né? Talvez 7,80 e poucos aqui. Então, uma aproximação para este ponto seria aqui, vamos colocar um 7,8, vai, para a coordenada x. E aqui um 0,3, colocar 0,35 para ser democrático, né, para o eixo y. Então, ó, você percebe aqui que as duas coordenadas já foram decimais e aqui faz todo sentido do mundo eu separar as duas coordenadas aqui por um ponto e vírgula para não gerar confusão na leitura desse ponto. Então, 7,8 na coordenada x, 0,35 na coordenada y. É claro que esses valores são aproximados, né? Eu não tenho como ter certeza absoluta dessa posição, eu fiz apenas uma estimativa visual aqui. Não tem problema, na maioria dos exercícios, por exemplo, no estudo de funções, você precisa fazer uma estimativa na localização desses pontos, né? Até porque a gente não consegue ter precisão de computador na hora de fazer um esboço no papel utilizando, né, apenas régua e um lápis. Tudo bem? Bom, isso eu acho que cobre praticamente todas as informações necessárias para a gente localizar pontos no plano cartesiano, né? Pegamos vários exemplos aqui, né, tanto de coordenadas para localizar o ponto, quanto os pontos para recolhermos, né, as coordenadas. Vimos as notações, as nomenclaturas e tudo mais. Então, acho que agora você está preparado para o estudo, né, tanto de geometria analítica, quanto a parte de funções, traçado de gráficos e tudo mais. Pessoal, um abração para vocês, tenham um excelente dia. E não esqueçam, matemática não precisa ser difícil. Falou e até a próxima!